A pessoa que não tem muita segurança, né, que está iniciando, às vezes ela tem medo, né, isso. medo de fraturar a fibra dentro da pessoa. E com essa fibra que é dele mesmo, né, essa fibra própria, não tem esse risco não. Ela é bem rígida, ela é bem firme, ela é bem segura. Eu gostei bastante. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de volta. Terceira temporada do Fisma Cash. E edição especial porque estamos aqui, direto do Estética em São Paulo, com um aquário todo preparado para receber os nossos convidados. Eu já estou aqui com ela, que acabou de sair da palestra, trouxe um tema que eu falo que é um pouco mais polêmico e a gente precisa ter bastante embasamento, conhecimento, mas ela vai dividir isso aqui com a gente. Vou chamar ela aqui para falar conosco, a Jaqueline Alves. Bem-vinda, Jaque. Muito obrigada por estar aqui, né? Quero agradecer pela oportunidade. Obrigada, seja bem-vinda à Fismatec. Agora eu vou perguntar para ela sobre o tema da palestra dela. O que ela trouxe de novidade? O que ela falou para as nossas alunas, para as nossas profissionais que estão buscando conhecimento? Porque o evento, a feira é network, é conhecimento, não é isso, Jaque? Sim, é muito conhecimento e também partilhamento, né? O que eu trouxe hoje é a vivência prática daquilo que eu vivo e eu trabalho todo dia com isso. Então, eu quis compartilhar algo da prática, que eu também fui uma profissional antes aluna, né? E que começou a trilhar aí o caminho da estética, gatilhando ali, e aí hoje eu consigo passar, eu já me sinto preparada para passar a minha vivência, aquilo que dá certo, como evitar intercorrências, né, que é importante. Então, eu tenho uma missão bem estabelecida comigo, que é o seguinte: a pessoa não pode me trazer uma dor e eu entregar outra para ela. Então, eu não consigo atender dessa forma, trabalhar dessa forma. E por isso que eu vim aqui partilhar hoje um pouquinho dessa entrega da minha prática. Legal, ela tem mais de 13 anos Sim. Já na área da estética. E o que ela trouxe hoje? A gente vai falar de tecnologia, né, onde a Fismatec é pioneira com muitas tecnologias no mercado da estética. E a palestra dela foi sobre o neolaser, sobre o endolaser, endolift, que são vários nomes comerciais, não é isso, Jaque? Explica um pouquinho para quem ainda não conhece dessa tecnologia ou para quem já ouviu falar, e como eu falei que é meio polêmico, né, porque é um procedimento mais delicado, a gente precisa ter conhecimento, embasamento. Explica um pouquinho o que é esse procedimento. Bom, o endolaser, ou todas as variantes que você acabou de falar, nada mais é que consiste num feixe de laser de diodo, numa fibra ótica, né, dentro de um comprimento também de energia, de onda, né, de frequência, que a gente introduz de forma minimamente invasiva por um pertuito embaixo da pele, trabalhando aí o tecido subcutâneo, que é a gordura, ou também trabalhando na retração da pele, promovendo uma neocolagênese, né, tratando flacidez. É um recurso que ele já é utilizado na área médica há muitos anos, então ele não é um recurso novo. Ele é novo, conhecido na estética, mas ele já é utilizado há muitos anos. E ele traz aí resultados bem expressivos, então é uma tecnologia que agrega muito no resultado e o que o cliente quer? Resultado. Então, é o que... Imediato ainda, né? Sim. Porque hoje em dia, os pacientes procuram a gente já quer resultado imediato. Sim. Claro que a gente sabe que demanda outros fatores, Sim, né, verdade. Jaque? Eu sempre falo, eu vou criar uma câmera da beleza imediata, porque realmente o que elas querem... Não, e detalhe, que fique deitada, né? Que não tenha nenhum movimento. Esforço. Nenhum esforço. É isso que elas buscam. Mas o endolaser, ele entrega resultados que, para mim, dentro da minha visão, dentro da minha prática, nenhum outro entrega igual. Mas... todavia, não é a primeira escolha em todos os pacientes, tá? Então não é para todos. O endolaser é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o endolaser, é mais ou menos isso.
Muitas clientes que me procuram querendo endolaser, eu não faço de cara, justamente por conta disso. Eu não indico endolaser para todo mundo como uma primeira opção, mesmo sabendo que ele faz aí que ele trata a gordura localizada e flacidez, promovendo uma neocolagênese aí, uma retração, eu não indico para todo mundo. Tá, então é uma técnica que a gente vai trabalhar redução de gordura, né? Trabalhar, como ela falou, o colágeno, então rejuvenescimento, a retração, né? Que acho que é o famoso tightening, né? O endolaser, eu costumo explicar para as clientes assim, que existe os bioestimuladores de colágeno injetáveis e existe os bioestimuladores de colágeno mecânico. Então, o endolaser é um bioestimulador de colágeno mecânico na questão de flacidez, né? E, ao mesmo tempo, ele vai fazer se a gente está trabalhando ali na gordura, ele vai causar um dano na membrana da gordura e isso vai fazer com que esvazie ali, com que tenha uma apoptose daquela gordura e vai reduzir, sim. Mas, apesar dele ser uma tecnologia incrível, né, a gente tem que ter alguns cuidados, sim. Tem que estar bem preparado para fazer, né? Eu, por exemplo, eu sou uma profissional que eu não busco nenhuma tecnologia na moda. Então, eu espero passar aquele boom da moda, aí eu vou avaliando, tipo, vou flertando as tecnologias. Eu aprendi isso há alguns anos, então foi assim que eu fui fazer a minha imersão na técnica do endolaser, depois de eu flertar muito com a tecnologia, ver aqui, ver ali, sabe? Para depois eu ir me especializar. E aí, claro, você tem aquela fase da sua da sua curva de aprendizado, que foi o que eu fiz, né? Eu tive a minha curva de aprendizado e hoje eu desenvolvo o meu método. Então, dentro do meu método, é o que eu estou falando, não é o endolaser o segredo, é o método todo, desde da avaliação minuciosa e criteriosa, né, a seleção do paciente, se eu posso entrar naquele momento ou não. Eu não trato área, por exemplo, eu não faço o tratamento de área. Abdômen inferior é tanto, superior é tanto, não, porque o que o cliente quer é resultado. Mas ele não sabe o que precisa ser feito para alcançar o resultado que ele precisa. Eu tenho que saber. Então, o que eu faço? Eu introduzo um tratamento de acordo com o que ele espera. Personalizado. Personalizado. E aí é por isso que eles têm esse uau no final, sabe? De falar, nossa, foi incrível, tipo, os feedbacks que eu recebo é muito legal, né? Você fica emocionada, assim, porque a pessoa, você conseguiu resolver a dor dela, sim, né? Porque cada um tem a sua dor, a pessoa que não vai na praia, né? A pessoa que não coloca uma roupa que marca porque ela está com vergonha daquele abdômen. É trabalhar então, assim, a autoestima, né? A flacidez que está muito acentuada na pele, porque eu, por exemplo, eu não atendo o público A. Então, muitas das minhas clientes são clientes que elas passaram uma vida inteira se dedicando à família, né, se dedicando à casa, até que chegou uma hora que elas se olharam no espelho e falou: como que eu me permiti chegar nesse momento? E aí elas vêm buscar o tratamento. E o que elas mais querem também são tratamentos que não impeçam ela da vida normal. Pós, né? Que algumas cirurgias vai fazer a pessoa ter que parar, né? Ter que ficar recebendo assistência, não pode trabalhar, e o endolaser não faz nada disso. Ele te deixa livre para você seguir a sua vida normal, a sua rotina normal. A única coisa que eu não deixo, por exemplo, é ir para academia, né? Esforço demais, a gente tem que tomar cuidado, porque o corpo precisa se regenerar, reparar e repousar, né, diante de qualquer tipo de agressão. Então, não deixa de ser uma agressão, mesmo que minimamente invasiva, para outros invasivo, para outros não invasivo. Então, assim, precisa se recuperar, né? E então a gente tem que tomar cuidado com um esforço muito acentuado. Atividade física, por exemplo, eu não libero imediatamente. Tem que usar cinta modeladora, então a pessoa tem que entender que ela vai ter que também fazer a parte dela, não é só o fazer o procedimento, né? Então tem várias questões envolvidas. Durante o procedimento, eu faço marcações onde eu
calculo a área que eu vou tratar, e aí, depois de eu calcular a área, eu verifico, eu faço um cálculo de quanto de energia eu vou introduzir em cada vetor para acontecer tudo que eu quero. Então, assim, existem várias coisas envolvidas na minha técnica, é por isso que eu trouxe aí resultados bem assim, que as pessoas falam, é mentira. Não é mentira, é verdade. Eu vi, gente, os resultados dela. É maravilhoso. Depois ela vai deixar a rede social dela aqui para vocês acompanharem também. Mas já que a gente falou muito dos resultados, da satisfação dos nossos pacientes, eu como profissional também, nós estamos realizados quando o nosso paciente está feliz, né? Quando a gente alcança o resultado. Mas falando um pouquinho agora para o profissional, porque o que eu percebo nessa linha de frente, né, quando a gente está explicando sobre as tecnologias, que o profissional ele está um pouco mais receoso por ser uma tecnologia diferente, como a gente falou, né, polêmico, invasivo, não invasivo, minimamente invasivo. Então, o que você, como você tem essa experiência e esses resultados aí fantásticos, o que você pode falar para o profissional sobre essa tecnologia? É uma tecnologia que transforma a vida do profissional e a vida do cliente, né, do paciente. Então, a minha vida mudou com essa tecnologia. E eu também recebi orientações de não ir atrás disso. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas são aconselhadas a não fazer isso, a não se colocar em risco, pelo que a gente ouve aí na mídia, né? Então, tem muitas pessoas com medo da tecnologia. Mas é aquilo, a tecnologia ela não é um vilão. Na verdade, qualquer tecnologia pode ser vilão, não só o endolaser, né? A gente pode ter intercorrência com qualquer uma. Não existe nenhum aparelho, nenhuma tecnologia que não possa causar algum dano. Só que, claro, todas as tecnologias são operacional dependente. Então, depende muito de quem está ali por trás, né? A pessoa tem que estar bem. É o que eu falo, eu flertei bastante e eu fui atrás do conhecimento e hoje eu estou aqui disponível hoje para passar o conhecimento. Então, é algo que a gente precisa estar bem seguro para fazer. Sim. Porque, assim, você sempre tem que pensar que não é só o dinheiro em primeiro lugar, é o ser humano em primeiro lugar, né? Poderia ser meu pai, poderia ser minha mãe, poderia ser minha irmã. E aí, você gera um dano na pessoa, como é que fica depois? Então, você está bem embasado, né, do conhecimento, você não tem problema. Agora, que pode acontecer alguma coisa ou outra, acontece, pode acontecer algumas coisas que você não espera. Mas se você tem o total domínio da tecnologia, você também sabe o que fazer, se acontecer, né? Então, isso é importante como profissional. Você precisa... eu vejo na estética nesses 13 anos que muitas pessoas estão muito preocupadas com o que vão ganhar. Mas o ganho, ele é importante, claro, a gente vive disso, né? Ninguém vai ser hipócrita de dizer que a gente não vive disso. Mas eu preciso priorizar o ser humano, né? Eu preciso priorizar aquela pessoa que está ali na minha frente, que está confiando em entregar o corpo, o rosto para mim, entregar o meu melhor. Só que aí dentro do meu melhor, eu vou ter que fazer o que é bom para ela, às vezes que ela nem concorda. Porque às vezes eles pensam assim, é só aqui essa gordurinha, não, mas é só fazer aqui, para você fazer. Eles querem chorar em questão de valores. Então, assim, quando você entrega um tratamento diferenciado, qual é o valor disso? Né? Então, você vai poder remunerar melhor. Porque a gente fideliza o cliente. Sim, e aí vão fazer o que eu faço lá. A mãe, você trata a mãe, a sogra, a irmã, a cunhada. Vem todo mundo. Vem as amigas, vem as inimigas, porque também fica com inveja e quer ficar daquele jeito também. Então, assim, tecnologia é maravilhoso, não existe... Eu não vejo as tecnologias contra o profissional, elas agregam muito, você começa a elevar o seu ticket médio, você começa a ganhar, ser mais remunerado, mais visto, tudo é mais, mas é claro, mais responsabilidade, tem que assumir os riscos, né? Tem que estar bem orientado para você orientar bem o seu cliente, né? O seu paciente. Eu, por exemplo, atendo muito também outras coisas, como pós-operatório, e eu faço pós-endolaser. Então, outra coisa, eu não entrego o meu paciente para outra pessoa. Eu assisto ele. Que é outro diferencial. Eu assisto ele no pré, durante e no pós. Eu dou alta para ele, eu faço o pós dele, eu faço as associações nele, porque eu estou vendo.
E aí, quanto mais perto você tiver, não tem nenhuma intercorrência, porque qualquer coisa você já sabe o que fazer, como fazer. Então, assim, eu fico mandando mensagem, como que você tá? Você dormiu bem? Você acordou bem? Você tá com dor? E assim, então, assim, isso é importante, a gente dá essa assistência. Por isso Sim. que você tem que cobrar pelo tratamento, A gente vai chegar aí. Que né? agora eu vou perguntar para ela aqui que a gente falou no começo, eu perguntei para ela porque eu vi os resultados, eu fiquei assim, ó, né, fantástico mesmo. E aí aqueles questionamentos, vai como que chegou nesse resultado? Igual ela falou, né? É o método dela. Ela trabalha com endolaser, né? Só que aí ela tem ela já deu algumas dicas aqui já para vocês, né? E aí eu queria perguntar, falar um pouquinho sobre o faturamento. Como que isso pode agregar, aumentar? Igual a gente falou, não só de dinheiro, mas a fidelização do nosso cliente, mas a gente também quer construir algo, né? E a gente começa sempre, tá ali na base, a gente quer crescer, a gente quer evoluir. Assim como as tecnologias, a gente também vai evoluindo com o nosso conhecimento. E a parte de faturamento, de lucro na sua clínica com essa tecnologia? Olha, hoje eu com endolaser, se eu fizesse só endolaser, trabalharia muito menos. Eu só não trabalho menos porque minhas clientes não deixam. Não dá para a gente se desvincular. Elas não deixam, porque assim, eu poderia viver do endolaser e Só viver de de forma endolaser. confortável. Elas têm muita procura pela tecnologia, justamente por quê? Porque toda hora eu mostro um resultado mais uau que o outro. E é isso que eu estou te falando, não é a tecnologia, é a minha vivência, é a minha expertise, é o que eu faço antes, é o que eu faço durante, é o que eu faço no final, né? Inclusive, estou pensando no nome do meu método para registrar o meu Que método, né? legal. E poder começar a ensinar ele também, porque faz toda a diferença. Na semana passada, eu dei mentoria para um médico, fui convidada por uma empresa que me chamou para dar mentoria para um médico, ele não é de São Paulo, e aí ele já tinha feito o curso com outros profissionais, e quando eu fui, né, falar para ele, eu falei para ele assim: olha, você quer que eu te dê mais do mesmo ou você quer que eu te fale como eu faço? Ele falou: não, eu quero saber o que você faz. Quando eu mostrei para ele meus resultados e falei para ele toda a minha técnica, ele ficou encantado. Ele ficou muito encantado e ele chegou na cidade dele e falou para a mãe dele assim, que também é profissional, e falou assim: mãe, esquece tudo que você aprendeu. E você tem que fazer curso com ela. Ela veio na semana seguinte, essa semana eu dei curso para Que ela. Então, legal. assim, ela falou para mim assim: Jaqueline, você está num oceano azul, porque ninguém fala o que você faz, ninguém faz o que você faz. Então, assim, eu achei isso muito positivo, mas é isso, eu vivo a verdade, entrego a verdade em qualquer lugar, né? Seja ele para o cliente final, seja Sim. ensinando, e eu não fico assim, deixando de entregar, não. Entrego mesmo o que eu vivo, como que eu faço, e eles ficaram surpresos por causa da diferença. Que legal, já. Que essa entrega aí que eu fiz foi bem interessante para eles. E às vezes a gente tem uma síndrome do impostor, né? Você fica assim, Com eu acho que certeza. todo mundo sabe o que eu sei. E aí, quando você começa a falar, as pessoas falam, não, eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso. Aí eu falei, gente, porque assim, eu sempre vivi buscando. Eu estou em congresso todos os anos, eu estou em evento todos os anos, eu sou profissional que busca muito isso, porque eu quero entregar o melhor. Eu quero que os meus clientes fiquem felizes com o meu tratamento e falem Sim. assim, não, eu quero fazer com ela, não por conta do valor, mas por conta que eu vou me entregar naquela confiança, e é isso que E de acontece, você né? ser sincera, né? Igual você Sim, falou, o endolaser não vai ser para todos os não. pacientes, E né? eu falo exatamente para eles assim, ó, vai ser 2 dias assim, ou 3 dias assado, vai ter Já passa o edema, cronograma tudo. já. Eles sabem que tudo que eu falei, eles não ficam naquele desespero, porque eu falo tudo, ó. São tantos dias assim no pós, são tantos dias de outra maneira, eu vou explicando os passos do que vai acontecer. Então a pessoa fica tranquila, fica confiante, ela fala assim: aconteceu exatamente o que você aconteceu, eu estou bem, está tudo bem, elas vão vendo o resultado, elas vão me mandando o resultado. Ai, que legal. Então, assim, isso é muito, muito positivo, né? Que você vê que a própria pessoa está ali. Porque hoje em dia as pessoas não é besta mais, né? Elas tiram foto Procura. antes,
elas verificam muito, elas vão atrás de informação. Então, quando elas vêm num profissional, elas já estão com mais conhecimento do que o profissional. Se ele não tiver bem ali, com certeza, bem munido de informação, elas sabem mais do que você, né? Então, elas fazem essas coisas e às vezes eu só vou saber depois, porque elas me mandam foto com a evolução. Olha como eu estava antes, olha agora. Olha agora. A própria paciente percebe o resultado. Porque a gente tem, às vezes, difícil, né, do paciente estar ali no dia a dia, se vê todo dia no espelho, às vezes não consegue ver a diferença, mas com o neolaser é possível, sim, você ir vendo todos os dias ali uma diferença. E é claro que estamos em reta final aqui do nosso bate-papo super gostoso. Serviu para, acho que, desmistificar várias polêmicas que a gente tem aí de profissionais que não indicam a tecnologia ou que, né, que falam porque não tem a experiência, a expertise de atuar com a tecnologia. Então, hoje a gente desmistificou e é claro que também o equipamento que entrega a potência correta, o equipamento seguro, que tem a Anvisa, né, NeoV, a Jaqueline está trabalhando com o NeoV, né, com o neolaser, e esses resultados aí, vocês vão acompanhar nas redes sociais dela, mas esse bate-papo foi muito bom, já que para a gente desmistificar da tecnologia, porque a gente sabe que diferente das outras tecnologias que a gente trabalha, é algo mais delicado, a gente tem um preparo melhor, tudo estéreo, não é isso, já? Tudo estéreo. A fibra que a gente usa no nosso paciente é estéreo também, então é um procedimento, gente, delicado, porque a gente precisa de um ambiente ali seguro para fazer a aplicação, por isso que os resultados vão ser excelentes, surpreendentes. Tá? Jaque, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado por estar aqui conosco na Fismatec, agradeço você, nossa parceria aí de longa data, e vou pedir para você deixar a sua rede social para quem está nos ouvindo, seguir você, acompanhar esses resultados que a gente falou aqui. Belly_Corp. É o nervoso, gente. Imagina! Muito obrigada, Jaque. Posso deixar só algo do neolaser, que eu já tinha utilizado outras tecnologias? Claro. O grande diferencial, a fibra, quando eu fiquei sabendo que a fibra era própria, eu pensava assim, mas que frescura. Até conhecer o aparelho. A fibra é muito segura, ela é firme. Então, assim, eu fiquei muito impressionada. Gostei bastante. Até um tempo atrás eu não tinha vivenciado a prática com ele, mas é uma tecnologia que é completa, assim, e principalmente nessa questão da fibra. A pessoa que não tem muita segurança, né, que está iniciando, às vezes ela tem medo, né, medo de fraturar a fibra dentro da pessoa, e com essa fibra que é dele mesmo, né, essa fibra própria, não tem esse risco, não. Ela é bem rígida, ela é bem firme, ela é bem segura, eu gostei bastante. E é isso. Legal. Ela citou aqui um dos diferenciais do neolaser. Se você ainda não conhece a nossa tecnologia, também fica ligadinho lá no nosso canal.